Espêndola e esse é o nosso Papo com Lojista, o quadro aqui do nosso canal onde a gente aprofunda os temas de gestão de loja. Eu gosto sempre de lembrar você que a gente tem também no formato podcast, né? Tem muita gente que prefere ouvir o papo. Então você pode nos encontrar nas principais plataformas de podcast, no Spotify, Apple Podcasts, enfim, é só procurar lá, Falando de Loja, que você vai encontrar os episódios do Papo com Lojista neste formato. Beleza? Qual é o tema de hoje? A reflexão que eu quero propor hoje para a gente debater, aprofundar um pouco mais esse assunto, é que tipo de lojista você é? Qual é o seu perfil? E por que eu estou colocando isso? Por que eu estou trazendo esse tema? Porque ele é fundamental. As pessoas, em geral, nós, seres humanos, em geral, temos aptidões, preferências, características. Isso é natural em qualquer área da vida da gente, não é verdade? E nas lojas, também na atividade profissional, a gente também tem determinadas características que são peculiares a cada um. Não é? No entanto, uma empresa ela é um conjunto de atividades, é um conjunto de departamentos, não é? Como eu sempre lembro, eu digo, não importa o tamanho da sua empresa, da sua loja, ela tem todos os departamentos. Não é? Tem o departamento financeiro, o departamento de compras, vendas, logística e etc. Não é? Enfim, não significa necessariamente que você tem uma estrutura departamental, mas as atividades do departamento toda empresa tem, não é verdade? E é interessante porque às vezes eu olho para alguns lojistas, são 30 anos de experiência aí no mercado, e a gente já encontrou de tudo. Vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer para a gente aprofundar essa reflexão. Por exemplo, eu encontro lojista financeiro. Eu me lembro de uma diretora de uma rede de lojas, né, onde a vida dela 100% era tesouraria. Ticando cada comprovante do caixa, conferindo aqueles movimentos de caixa, tirando relatórios, cruzando cada centavo, preocupado com as sangrias de caixa, os horários e etc, etc, etc. Porém, a empresa não é só tesouraria, não é só ficar controlando e conferindo caixa. E as outras funções e as outras atividades? Nesse caso, era comum, por exemplo, eu chegar na empresa para falar com ela, ela está na diretoria, eu procurar a gerente, ele está dentro do caixa, você subir no estoque, o estoquista está dormindo, ou seja, um foco total em uma área, por ser uma característica, uma aptidão maior dela, e ela então focava na tesouraria. E os outros departamentos é como se andassem naturalmente, andassem sozinhos. Que a importância seria dar foco nesse departamento. Não é? Eu tenho uma série de outros exemplos. Me ocorre aqui uma outra rede de lojas onde o diretor eu chamava de estoquista. Né? Por quê? Porque a hora que chegava na empresa que procurava ele estava no CD, ele estava lá mexendo com mercadoria, andando nas lojas no sentido de essa mercadoria aqui precisa ser reposta, aquilo ali ainda não foi para a loja, isso aqui precisa mandar para outra loja e tal. E aí você olha para a loja, você olha para o salão de vendas e você vê cliente sozinho dentro da loja, vendedor com rodinha num canto da loja, gerente na porta da loja com o microfone fazendo locução, percebe? Né? Só que o estoque rigorosamente controlado, a reposição, né? Todo aquele envolvimento e as outras áreas, né? Eu costumo brincar, né? Só Deus sabe, né? Como é que aquilo está caminhando. E outras mais. Eu tenho lojista que eu conheço que tem uma preocupação fundamental com o pessoal, né? Sempre voltado para campanhas internas, a preocupação em ser um ótimo lugar para trabalhar, aquela preocupação em atender as demandas das equipes, enfim, quase um refém da equipe. E será que, né, como é que estão os outros departamentos? Percebe o que eu estou querendo dizer? É importante entender o seguinte, claro que sem uma tesouraria controlada, sem um estoque controlado, não é? Tem outros lojistas que acham que o negócio é vender, é venda, 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 uma preocupação total com números de vendas. Eu atendi como consultoria uma certa vez uma rede de lojas até
bastante grande, e a preocupação total do lojista, né, do diretor, era venda, número, número, número. Inclusive, por conta de saber disso, determinados gerentes, como sabia que outras áreas não eram controladas, faziam malandragens, inversão de códigos no sistema para fazer alguns descontos para ludibriar o sistema, para poder passar determinados códigos com preços diferenciados, que eles não podiam dar, mas era a estratégia que eles arrumavam para apresentar números, porque eles sabiam que o diretor só olhava números, só olhava a venda, e ninguém auditava, né, os outros fundamentos da administração, porque, como eles sabiam disso, eles apresentavam os números. Percebe? E eram elogiados, eram tidos como de alta performance. Quando a gente foi olhar, não era bem assim. Havia uma série de fraudes, inclusive, dentro da empresa, roubo, inclusive. E não era dada essa devida atenção. E depois você começa a gerar problemas dentro da empresa. Não é? Começa a bater no caixa, começa a bater no financeiro, cadê os resultados que não aparecem, o que está acontecendo? Eu vendo muito e eu não vejo o resultado acontecer. E vice-versa. É? Assim como um controle de exclusivo de tesouraria e as vendas começam a cair, e não se sabe por que as vendas estão baixando, os clientes não estão retornando na loja, promovendo esse tipo de dificuldade. Enfim, é consequência de má gestão. Percebe? Então, quando eu faço essa colocação, eu quero lembrar o seguinte: ok, nós temos determinados perfis, facilidades, aptidões, talentos, cada um tem o seu. Alguns se identificam melhor com a retaguarda, com o financeiro, com o escritório, não tem muita habilidade ou não tem vocação para a área comercial e vice-versa. Não é? Outros para compras, estilos, definir fornecedores, ter o olho clínico, isso aqui vai vender bem, isso aqui eu acredito que vai atender bem o meu público e assim por diante. Mas tem os outros departamentos que precisam ser cuidados. Né? Quais são esses departamentos e como conduzir essa situação? O primeiro passo que eu sempre lembro é o seguinte: não importa o seu perfil. O meu perfil é financeiro, eu tenho mais aptidão com a retaguarda, com o administrativo, sem problemas. E quem vai cuidar das outras atividades? Como é que eu me organizo para ter todos os fundamentos da administração sendo cuidados dentro da minha empresa? A empresa é um corpo como um todo. A empresa não é só venda, não é só salão de vendas, não é só estoque, não é só escritório. A empresa é todo esse conjunto, não é verdade? Então, a pergunta que fica é o seguinte: o que você vai fazer para cuidar de todas as áreas da empresa de tal maneira que ela consiga produzir os resultados, cumprir a missão dela? Não é verdade? Então, vamos lá. Quais são os grandes pilares do empreendedorismo de maneira geral? Eu sempre bato nesse ponto. Você tem um tripé fundamental, não importa o tipo de negócio que eu vá montar, eu tenho um tripé fundamental. E depois duas colunas, como eu costumo colocar, de sustentação. Quais são esses pilares fundamentais, esse tripé fundamental do empreendedorismo? O primeiro deles é expertise, é conhecimento do segmento, do ramo, você entender onde você está se metendo, né? Que tipo de negócio você vai montar e por que isso? Por que é importante isso? Se eu vou montar um negócio que eu não sou do ramo, né? Então, por exemplo, eu vou abrir uma loja, ok, uma loja de quê? De materiais de construção. Se eu não sou do segmento, se eu não entendo do segmento, com absoluta certeza, eu vou cometer muitos equívocos, porque eu vou numa intuição, numa percepção que eu acho que vai funcionar bem, eu acho que deve ser dessa maneira, e por não entender muito bem disso, eu vou pagar um certo preço pelos erros que eu vou cometer. Não é verdade? Então, é importante que eu resolva esse problema. Se fiz uma pesquisa, eu acho que esse é um segmento interessante, eu quero montar uma loja desse ramo, beleza. Quem é que conhece os detalhes, né, os meandros do segmento que vai me proporcionar dimensionar um mix adequado, qual é o perfil de público que eu vou atender e assim por diante. Ou seja, eu preciso entender do ramo de negócio que eu estou me metendo. Ou eu preciso ter alguém comigo que entenda, um sócio que seja do ramo, alguém que seja do ramo, que conheça, que vai me dar uma tranquilidade e confiabilidade para que eu possa errar muito menos. Concorda comigo? Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é a capacidade financeira.
não é? Você montar uma empresa dependendo exclusivamente do que no mês seguinte ela já fature para sustentar você, a possibilidade disso dar errado é muito grande, é muito alta. Não é? Eu preciso ter, a gente sabe que quando você monta uma empresa, ela tem um tempo de amadurecimento até atingir o seu ponto de equilíbrio. Não é? É como antes de abrir, você tem que fazer os investimentos de ponto, instalação, estoque, contratar pessoal. Tem uma série de investimentos que são necessários ser aportados inicialmente e depois, quando você abre, dificilmente, salvo raríssimas exceções, você vai abrir as portas e vai estar bombando. Não é? Você precisa construir clientela, atrair, não é? Montar a equipe, treinar, capacitar, começar. Ou seja, ela tem um tempo de amadurecimento até atingir um ponto de equilíbrio. E a partir dali, então, começa a gerar os resultados projetados, os resultados que se espera. Não é assim? Bom, em sendo assim, eu preciso estar planejado para isso. Não é? Qual é a demanda de capital necessária para que eu faça o investimento e meu capital de giro para que eu dê sustentação nessa operação até que ela consiga gerar os resultados necessários para se manter e dar lucro. Então, eu preciso estar preparado para isso, ou com recurso próprio, ou se eu estou fazendo financiamento, levantando recurso de terceiro, né, isso precisa estar muito bem planejado e calculado para que não me crie problemas, para que eu tenha condições de dar equilíbrio na operação, não é? E ter sucesso, e ter longevidade no meu negócio. A gente sabe que o índice de mortalidade de empresas é altíssimo, é algo assim acima de 90% com 5 anos. Isso é estatística. Não é? Quando a gente pesquisa a respeito desse dado, é assustador o número de empresas que fecham antes dos 5 anos. E quando a gente vai analisar os principais motivos que levam uma empresa ao fechamento, ao fracasso, geralmente é falta de planejamento. Não é? Ou é porque faltou expertise, ou porque faltou capital, não é? Investimento, se abriu no limite e aí dependendo de faturamento para sobreviver e às vezes não corresponde, a gente sabe que tem um certo período de amadurecimento e acaba se endividando. Às vezes, eu vejo muito isso, patrimônio de uma vida. Às vezes a gente sabe que a pessoa trabalhou a vida toda, conseguiu economizar aquilo, às vezes vende um imóvel para investir num negócio e arruma um problema terrível. Não é? Cria uma situação com consequências que atinge toda a família, perde o patrimônio, enfim, e às vezes numa fase da vida que já não deveria estar passando por isso, não é? E por conta de falha nesse planejamento. Não é? O terceiro tripé, para fechar o tripé, o terceiro pilar, é a capacidade administrativa. Quais são os fundamentos da administração que eu preciso dominar? Não é? Eu preciso conhecer, como eu estava dizendo, não basta eu ser bom de financeiro, ou eu ser bom de venda, ou eu ser bom de compra. Não é? Eu preciso atender todos os departamentos da empresa. A empresa precisa estar muito bem planejada, para que eu tenha uma boa noção, a parte fiscal, para que eu não cometa erros. Eu já vi empresário, empreendedor, que teve muito sucesso na venda, sabia realmente fazer boas compras, arrumar um salão de vendas, encantar clientes, mas descuidou da retaguarda. Quando foi ver, tinha problemas gravíssimos, porque não se fazia determinadas obrigações que eram necessárias, e não era má fé, simplesmente falta de atenção. Não se tomou o devido cuidado de fazer apurações corretas, encaminhar os documentos corretamente para o contador, e por negligência nessa parte, paga-se um preço caríssimo, que às vezes inviabiliza, às vezes cria problemas até de ordem jurídica para o lojista, por uma desatenção da parte administrativa, da parte de retaguarda. Então, o tripé básico é esse. Eu preciso de expertise, eu preciso de uma capacidade financeira planejada para que não inviabilize meu negócio antes dele atingir seu ponto de maturidade, eu preciso de uma capacidade de administração, eu preciso ter noções básicas de administração para que eu consiga dar sustentabilidade e fazer um planejamento adequado para o meu negócio. Agora, você também tem 2 colunas que são fundamentais para dar a estrutura necessária para a operação ser bem sucedida. Uma delas é gente, é gestão de pessoas. Não adianta eu ter uma boa expertise, ser do ramo, conhecer o segmento que eu vou atuar, não adianta eu ter capacidade financeira e não adianta eu ter uma boa capacidade administrativa se eu não tiver equipe. Não é? Então, é fundamental
que eu me preocupe em montar um bom time, em capacitar, motivar, definir valores muito bem adequados para que a gente realmente consiga buscar os resultados necessários, não é? Porque isso tudo fica, na verdade, isso tudo eu compro. Agora, traduzir em resultados, eu preciso de time, de equipe. E então, essa é uma parte fundamental do meu negócio. Eu preciso estar atento a isso. E a outra coluna de sustentação do meu negócio é a capacidade de vender. Não é? Nada disso faz sentido se eu não conseguir buscar resultados de venda. Não é? Todo negócio depende de venda. Então, eu preciso dominar a área de vendas. Então, é importante olhar para isso. Depois, é procurar estruturar o meu negócio. Não é? Então, a partir de uma autoanálise, onde eu me conheço, eu sei as minhas aptidões, eu sei as minhas habilidades, a minha tendência, é importante que eu me preocupe com tudo isso. Então é importante saber que a empresa ela precisa de ter todas essas capacidades, de todas essas competências, de toda essa estrutura e organizar. Esse é o grande papel do empreendedor, do lojista, do empresário. Não é? Criar as condições necessárias para que a empresa seja bem sucedida. Eu costumo bater sempre no seguinte ponto: o empresário, quando ele é bem sucedido, ele distribui renda, ele gera riqueza, ele gera emprego, não é? Tem um papel fundamental na sociedade, atende necessidades de clientes. Os clientes precisam de lojas para encontrar e suprir suas necessidades, não é verdade? Então, como é importante quando a gente prospera, quando a gente cresce, e isso tudo a gente movimenta a roda da prosperidade. Não é? E o contrário também acontece, quando a gente falha, a gente prejudica muita gente. Não é? Então, como é importante estar atento a isso tudo? O primeiro passo é esse, procurar ser assertivo, não é? Realmente assim, o que eu sou? Ok, não tem problema que eu seja estoquista, que eu conheça muito bem mercadoria e tal. Quem que vai vender? E a gestão de retaguarda? Qual é o sistema que eu vou utilizar? Qual é a metodologia que eu vou aplicar aqui no meu negócio? Como que eu vou fazer os meus controles? Como é que vai ficar a minha equipe? Não é? Qual é o meu plano de carreira que eu vou criar aqui para que os meus colaboradores se sintam incentivados, motivados a procurar crescer aqui comigo e assim por diante. Então, em resumo, como é importante, né? Existe aquela frase que diz assim: quem é você na fila do pão? Então, quem é você dentro da loja? A partir do momento que você se conhece, que você tem a clareza das suas características, é procurar equacionar. E aí? E o resto? Quem é que vai fazer? Como que vai ser feito? A partir disso é que você tem uma possibilidade de sucesso muito grande. E eu insisto nesse ponto pelo seguinte: muita gente me procura assim, mas Hermelino, como é que eu faço isso? Hermelino, minha loja tá uma bagunça, eu não consigo saber quanto que eu estou ganhando, eu não consigo... E aí você vai olhar, houve uma preocupação excessiva com a parte comercial, né? Achar que loja é ter salão de vendas, mercadoria e cliente, e o resto, não é? E a parte fiscal, e a retaguarda, quem é que está monitorando, quem é que está cuidando disso tudo? E muitas vezes há uma negligência. Eu vejo lojista, por exemplo, que até investe, compra sistema, tem lá o seu escritório de contabilidade direitinho, mas por não ser da área, por não conhecer a parte de retaguarda, a parte de gestão, a parte fiscal, negligencia aquilo. E isso tem um custo muito alto. Primeiro, má gestão. Não é só no olho, não é só comprar mercadoria, saber aquilo que vai vender bem, não é só saber arrumar uma loja, fazer uma vitrine, não é só saber se comunicar com o mercado, Instagram e etc., publicidade, não é? Adesivar uma loja, arrumar um layout bacana. Isso não basta, não é suficiente. É importante que todos os fundamentos da empresa sejam cuidados com excelência, sejam muito bem organizados, estruturados, para que permita que toda a loja atinja os resultados necessários. Um bom planejamento. Tanto que é comum, quantas vezes acontece isso de eu chegar num lojista e perguntar qual é o ponto de equilíbrio, o lojista não tem ideia. Eu digo, qual é o seu ponto de equilíbrio? Não sei. Sente o seguinte: está sobrando, enquanto está sobrando dinheiro, eu vou pagando minhas contas e eu vou tocando o barco. Isso é muito comum. Então, existem algumas premissas básicas que são fundamentais de serem cuidadas. Não é? Se você não souber
pelo menos, grosso modo, você não souber qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o resultado efetivo que a sua loja vem dando de resultado, se você não souber, pelo menos ter as grandes áreas, qual é as suas despesas fixas, quais são suas despesas fixas, suas despesas variáveis, o custo da mercadoria, o que representa em termos de markup, se você não tiver essas informações básicas, toda decisão que é tomada, ela é no chute. Ela é numa intuição e a probabilidade de erro é gigantesca. Não é? Então, eu vejo o lojista fazendo promoções para buscar dinheiro, aí você quando pergunta, mas por que você está fazendo? Eu estou precisando, né, eu estou cheio de boleto para pagar e eu estou precisando fazer caixa, então estou fazendo uma promoção aqui, e você pergunta quais são os critérios que foram utilizados para se chegar àquele, quais os produtos, quais os valores, quais os preços, quais os descontos, que resultado efetivo vai proporcionar. Não é só o dinheiro que entrou no caixa, mas é o resultado que a operação está dando, onde se vai chegar com aquilo efetivamente, e é só uma intuição, é só um chute, na verdade. Então, veja bem, o mercado hoje está mais seletivo, está mais exigente. Então, nós não temos mais margem de erro para absorver e ainda dar os resultados necessários para que a operação seja rentável, seja viável. Então, como é importante a gente estar preparado em todas as áreas da empresa. Percebe? Então, o recado que eu quero trazer hoje, a reflexão que eu quero trazer hoje é essa. Não importa o seu perfil. Importa que você tenha consciência dele e tome as atitudes necessárias para resolver e equacionar as outras áreas da empresa. Todas elas precisam funcionar de maneira harmônica e alinhada, porque senão você vai ter problema. Né? E aí, o que eu escuto geralmente é: o mercado está ruim, caiu muito, nossa, loja já foi bom, hoje não é mais. E, na verdade, é má gestão. Por quê? Você tem nesse mesmo momento, eu conheço uma série de empresas que estão com crescimentos expressivos. Né? Você vê uma loja do lado da outra, uma crescendo e outra com dificuldades. Será que é o mercado? Se fosse o mercado, estaria ruim para todo mundo. Não é? Mas se você tem gente crescendo, conseguindo resultados de excelência, ótimos lucros, é porque é possível. Né? Você vê no mesmo segmento. Então, às vezes você fala, não, mas determinado segmento agora está aquecido e outro está fraco, ok, isso existe. Mas quando você pega no mesmo segmento uma empresa crescendo e a outra em dificuldades, você vai olhar, o problema geralmente é gestão, é má gestão. Ou é ótima gestão que proporciona os resultados, ou é má gestão que promove as dificuldades que a empresa vem enfrentando. Então, veja bem como é importante o lojista estar preparado para que saiba empreender cuidando de todos os departamentos de maneira adequada. Não importa o seu perfil, importa que a empresa precisa ser cuidada como um todo. Concorda comigo? É muito importante isso para que você tenha sucesso e distribua sucesso, gere emprego, gere riqueza para o nosso país. Como é importante a nossa atividade. Só para dar uma ideia de importância, né? A área de comércio e serviço é 70% do PIB. Então, o impacto é muito grande. Quando você fala só do segmento de vestuário e calçados, é 10% do PIB. 10% de toda a riqueza produzida pelo país é esse segmento que produz. Então, olha a importância que isso tem para o país como um todo. Não é? Enfim, é importante a gente entender isso, ter essa dimensão da importância do nosso trabalho para que a gente consiga resultados frutíferos, para que a gente cresça, não é? Enfim, e distribua toda essa riqueza. Beleza? Então é isso. Faz seu comentário aqui embaixo, como é importante a gente participar desse debate. Não é? Isso enriquece muito, com certeza, compartilhando e debatendo esses assuntos, a gente vai promovendo as melhorias que a gente precisa. Não é isso? O grande objetivo é trazer as provocações, os pensamentos e, mais do que isso, né? Quais são os problemas e quais são as soluções, o que eu posso fazer para que eu consiga otimizar e melhorar os meus resultados. Beleza? Combinado? Então é isso. Eu te vejo por aí. Um grande abraço.